Olá, bom dia a todos, como é que vocês estão? Estamos iniciando aí hoje, sexta-feira, olha que dia maravilhoso, né? Sexta-feira é dia maravilhoso, todo mundo gosta da sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia especial, que as pessoas ficam mais à vontade, mais tranquilas, né? Querem curtir, né? o momento, né? João, seja bem-vindo, João, bom dia aí para você, meu irmão. A sexta-feira é essa, todo mundo quer curtir a sexta-feira, quer tudo light, tudo mais tranquilo, né? Mas sexta-feira é dia de muito trabalho, viu? Sexta-feira é muito dia de trabalho aqui na 100% e em outras organizações, em outras empresas. Sexta-feira é dia de trabalho. E olha, você que está chegando agora, você que ainda não conhece o nosso trabalho, é muito bom receber você e assista o nosso trabalho, fica aí, assista o nosso trabalho todo, tá certo? Nossas lives são curtas, são pequenas, são bem objetivas, tá certo? Para que as pessoas possam conhecer e interagir conosco, principalmente aqueles que querem se desenvolver, buscar o seu autodesenvolvimento, ok? As lives de Fernando B. Caldas visam isso. Promover o desenvolvimento dos executivos, dos empresários que querem aprofundar o seu entendimento sobre os assuntos que envolvem a área, né, de desenvolvimento humano, né, humano organizacional, tudo bem? Então fique aí, participe, vá até o final, assista até o final. Se gostar, se inscreva, vá lá em cima, siga a gente, compartilhe, direcione esse trabalho, essa live para a sua rede de relacionamento, para que outras pessoas possam conhecer também esse trabalho, tá bom? Vá lá no nosso canal no YouTube, no 100% TI, vá lá, se inscreva, marque o sininho, não deixe de marcar o sininho não, é muito importante marcar aquele sininho para você poder acompanhar. Agora, se você não gostou do nosso trabalho, se esse nosso trabalho não agrega valor a você, vá lá, marque o dislike, bote assim, né? Faz aí essas coisas aí de quem não gostou, tá certo? Mas escreva, mande um e-mail pra gente, faça como ontem. Ontem eu recebi um e-mail muito interessante. Um ouvinte mandou um e-mail para mim questionando, né, que essas competências, as competências essenciais que a gente está trabalhando aqui agora. Hoje a gente vai falar de 3 competências, vamos falar de três competências hoje. Mas esse nosso ouvinte mandou um e-mail, quero chamar essa atenção para isso, questionando se as competências essenciais, se elas não eram abstratas, né? Abstratas, puxa vida, essa pergunta é muito importante, né? Porque na hora em que a gente está conversando, né, um conceito, né, ele é abstrato, todo conceito é abstrato, né? Você não pega no conceito, ele é abstrato. Ele está no pensamento, né? Um conceito está no pensamento. Agora, na hora que aquele conceito, ele passa a incorporar a sua vivência, ele passa a incorporar o seu caráter, ele passa a incorporar os seus hábitos, aí ele se materializa, tá certo? Materializa-se e passa a ser concreto, deixa de ser abstrato. Ele é abstrato enquanto está apenas no pensamento, uma ideia, um pensamento, é um conceito, mas que você não o converteu na prática, você não o implementou, você não desenvolveu em você, tá certo? Esse conceito. Na hora em que você desenvolve o conceito, absorvendo aquele conceito, e aquele conceito passa a estar incorporado a você, ao seu caráter, então ele deixa de ser abstrato, ele passa a ser concreto. Isso são as competências são assim. Então você pode ter a competência de domínio de um RP. Você tem a competência de desenvolver numa determinada linguagem para fazer desenvolvimento de sistema, customizações de sistema. Isso é uma competência técnica. Ok? Já vimos lá no início, numa das nossas primeiras lives, que as competências elas podem ser, olha lá, gerenciais, técnicas e comportamentais. 3 tipos de competências, são mais de 70 competências. Nós estamos conversando sobre as competências gerenciais, né?
Depois vamos conversar sobre as competências técnicas e depois vamos conversar sobre as competências comportamentais. Muita gente é contratada, é admitida pela competência técnica e muita gente é demitida pela competência comportamental, ou seja, falta mais comportamento do que lado técnico dos profissionais no dia a dia dentro das organizações, ok? Então, para você que está chegando, estamos falando das competências essenciais, já discutimos aqui esse conceito de abstrato e concreto, né? As competências, elas são abstratas quando apenas um conceito, apenas uma ideia, apenas um pensamento, mas elas são extremamente concretas quando você as exerce na plenitude. E olha, para que serve uma competência? Né? Para que serve uma competência? Você que domina ERP, você que domina sistema, né? Sistemas integrados, ela é indispensável, essa competência é indispensável para o exercício da sua função? Essa é uma pergunta. Ela é importante? Né? Ela é importante? Se você não a tivesse, seria um prejuízo no desenvolvimento da sua profissão, no exercício da sua profissão, se você não tivesse essa competência? Veja, essas questões todas são concretas, porque permite uma avaliação de algo que existe ou não existe em você, ok? Então agora vamos lá, vamos conhecer as competências do dia, vamos conversar sobre 3 competências. A gestão do paradoxo, a administração de processos e a compreensão de outras pessoas. 3 competências gerenciais. Com essas 3 competências gerenciais que vamos conversar agora, nós vamos já alcançar 23 competências. Então, assim a gente está aí avançando e vamos estar logo mais concluindo essas competências que estamos aqui tratando, tá certo? Então, o assunto está avançando e isso é muito bom, porque você está tendo a oportunidade de conhecer quais são as competências, né, que cada profissional pode desenvolver. As lives anteriores, dos dias anteriores, lá do início do mês, a gente vem tratando desses assuntos e outros assuntos, né? Como assim a régua do tempo. Não esquece, hoje é sexta-feira, é dia de fazer a régua do tempo. Preencher a sua régua. Já preencheu? Vá lá. Durante o dia vai preenchendo a sua régua do tempo. Depois manda para a gente, tá certo? Manda para o Fale Conosco, @100%, régua do tempo, bota o assunto régua do tempo e manda para a gente então tabular com as demais réguas do tempo que os outros ouvintes estão enviando, para que a gente possa então fazer uma estatística e debater com vocês esse time, né? O tempo que a gente defende para o profissional é gaste 50% do tempo com você. Olha lá, 50% do seu tempo útil gaste com você, na formação do seu intelectual, na formação do seu caráter. 50% do tempo gaste com você. Você se preparando, você vai poder resolver todos os problemas, inclusive dos seus superiores. Porque você lidera seus superiores quando você leva soluções para eles, ok? Então, gaste 25% do seu tempo com seus superiores. 25% do seu tempo útil gaste com os seus superiores, ok? 20% do seu tempo útil gaste com seus iguais. Seus pares, seus gerentes, né, colegas de profissão, né, sua esposa, né, seus filhos, seus pais são iguais. Então gaste 20% do seu tempo com os seus iguais. E gaste 5%, olha lá, 5% apenas com os seus colaboradores. Só 5%, ok? Por quê? Porque você tem que se concentrar na seleção de colaboradores que tenham a mesma capacidade, a mesma habilidade, a mesma competência, perfeito? Daqueles profissionais que você deseja que possam desenvolver o mesmo conceito e a mesma filosofia que você defende.
para a sua organização, para a empresa que você lidera, como executivo principal, ok? Então, a seleção do colaborador é fundamental. Por isso, gaste 5% do seu tempo útil com os seus colaboradores, tá bom? Agora vamos lá. Vamos falar sobre a primeira competência do dia, gestão do paradoxo. Gestão do paradoxo. Mas primeiro vamos conhecer o que é paradoxo, né? Que palavra bonita arretada, né? Paradoxo. Vamos conhecer o conceito dessa palavra, o que é paradoxo. Olha lá. Paradoxo. O oposto do que alguém pensa ser a verdade. A verdade. O oposto do que alguém pensa ser a verdade. Isso significa paradoxo, ou seja, o paradoxo ou oxímoro. Oxímoro é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento. Uma figura de pensamento baseada na contradição. Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Veja que é complexo o conceito, né? Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade. Bem, diante desse conceito, né, do que é paradoxo, vamos lá falar um pouco sobre as definições da competência gestão do paradoxo. Olha lá. Botar um pouco de água na nossa memória, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu pequeno pichote, venha cá, venha cá. Vou apresentar a vocês meu pequeno guri. Olha aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui, tá vendo só? Esse aqui é o meu guri. Francisco José, beijo do papai. Agora vá para lá, o pai está falando com nossos ouvintes, tá certo? Beijo. Uma visita ilustre dessa, né? A gente não pode deixar de registrar a presença dele aqui na nossa empresa, no nosso gabinete nessa hora, tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre a gestão do paradoxo, uma competência extremamente importante. Por quê? Vamos lá. Primeiro conceito, pode atuar em formas que parecem contraditórias. Quer dizer, aquele profissional que possui essa gestão, aquele profissional que detém, né, essa competência com ele, né, ele pode atuar em formas que parecem contraditórias, mas é muito flexível e se adapta em situações difíceis. Quer dizer, aquele profissional que consegue, né, se adaptar em situações difíceis, ele tem a gestão do paradoxo. Outra definição, consegue combinar atitudes aparentemente opostas, como a severidade e a compaixão. Olha lá, o cara é severo, mas o cara também tem compaixão. É contrastante, né? É um contraste. Isso é um paradoxo. Você ser severo e ser, ao mesmo tempo, ter compaixão com as pessoas, ok? Então, isso aqui faz parte da gestão do paradoxo, a gestão essa competência, possuir essa competência, a competência da gestão do paradoxo. Essas competências, elas são trabalhadas no mercado internacionalmente. Não é uma coisa de brasileiro, não. Isso foi desenvolvido lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e logicamente nós trouxemos para cá. Sempre você trabalha com essas competências essenciais que estão aí, né, consolidadas. Muita gente faz isso uma caixinha preta, guarda para si, não conta para ninguém. Aqui na 100% não tem isso não. 100% trabalha com os conceitos e com as definições, e estamos abrindo essa caixa preta para que você, executivo, você profissional, aprenda e busque desenvolver as suas competências, né? Tá certo?
Nós temos um trabalho personificado, nós temos um trabalho que é o coach, né? O coach executivo, que prepara o executivo para o desenvolvimento humano, né? Para ele ser um executivo de qualidade internacional. Se você deseja, busque informação, mande um e-mail para o Fale Conosco, pergunte informações sobre o coach executivo da nossa organização, ok? Muito bem, então, outra definição da gestão do paradoxo, olha lá. Sabe defender-se em outras situações. Então, em uma situação ele é severo e tem compaixão, em outras ele sabe defender-se, tá ok? Vamos lá, estabelece normas duras, porém flexíveis. Outra definição, é capaz de comportar-se de maneira diferente, segundo as pessoas. Olha lá, olha que interessante. É capaz de comportar-se de maneira diferente segundo as pessoas. Olha que coisa interessante, né? Para você refletir sobre isso, tá? Considera uma pessoa equilibrada, inclusive a enfrentar situações com interesses opostos. Então, esta pessoa, ela é equilibrada, inclusive a enfrentar situações com interesses opostos, ok? Então, a gestão do paradoxo é uma competência que não é simples, mas é uma competência que, se você analisar no dia a dia, no seu dia a dia, do exercício da sua profissão, do cargo que você tem, você deve enfrentar situações assim. Pense um pouquinho sobre isso. Faça uma reflexão. Com certeza você já passou por isso. Teve que enfrentar situações onde existiam conflitos, onde as posições eram opostas, né? Onde você teve que se adaptar a situações difíceis, né? Onde existia o contraditório, né? Ou seja, existia a severidade, mas existia também a compaixão. Então, se você convive com isso, se você tem a oportunidade de conviver com isso, é importante que você desenvolva o seu lado também de gestão do paradoxo, ok? Muito bem, agora vamos conhecer a segunda competência do dia. Administração de processos. Olha lá, quem trabalha com TI, modelagem de processos, gestor de projetos, né? Esses profissionais dessa área. Então, administração de processos. Mas o processo, tudo é processo, né? Tudo é processo. Você olhar o processo de recrutamento e seleção, o processo de desenvolvimento de pessoal, o processo de implantação de um RP, o processo de implantação de um BI, a modelagem de um processo de BI, olha lá, a inteligência de um BI, né? Tudo isso é processo. Vamos conhecer um pouco, né, das definições da competência administração de processos, tá? E eu estou aqui administrando à distância o processo do meu gurizinho que está ali, aí ele aumenta o som, é um negócio sério. Mas você deve estar ouvindo aí um sonzinho lá por trás, é ele ali, mexendo lá nos games dele. Olha bem, administração de processo. Primeira definição, hábil para idealizar os procedimentos necessários para levar a cabo uma tarefa. Olha aí. Quer dizer, se você tem essa competência consolidada em você, né? Se você está apto, se você está capacitado, se você está qualificado nesta competência, você realmente vai ter a condição de você desenvolver o que idealiza, né? Implantar o que idealiza. Então, administração do processo, hábil para idealizar os procedimentos necessários para levar a cabo uma tarefa. Outra definição, sabe como organizar o trabalho e as pessoas. Olha lá.
sabe como organizar o trabalho e as pessoas, sabe como dividir e combinar as tarefas dentro de um fluxo de trabalho eficiente, porque as tarefas elas têm que ser escolhidas, né? Definidas, desde que sejam, permitam, né? A eficiência, a eficácia e a efetividade, ou seja, as pessoas trabalharem em cima de processos que realmente agregam valor à empresa, à organização, e essa organização reconhece valor com aquele processo. Então, na hora que você implanta, por exemplo, um centro de serviço compartilhado, na hora que você implanta uma célula fiscal, então esses processos, eles agregam valor à organização como um todo, em todas as dimensões, ok? Assim como você também, ao definir um processo de seleção, né, extremamente criterioso, né? Então você vai estar agregando valor à empresa para só poder trazer para a organização pessoas extremamente qualificadas. Tá legal? Então a administração de processo passa por isso. Vamos conhecer outro conceito de administração do processo. Sabe como fazê-lo. Olha lá. Se você sabe fazer o processo, você tem essa competência, né? Você tem essa competência. Sabe ver oportunidades de sinergia e integração que os demais ignoram. Pode trabalhar processos complexos, acha mais com menos recursos. Olha que riqueza esse conceito de administração de processo. Olha só a riqueza. Vou repetir. Sabe ver oportunidades de sinergia e integração que os demais colegas ignoram. Pode trabalhar processos complexos, acha mais com menos recursos, ou seja, faz mais com menos recursos. Isso é muito rico. Então, você, no seu dia a dia, na sua atividade, no exercício da sua função, a competência, a administração de processos é importante para você? Ela é útil? Ela é necessária? E se você não tivesse essa competência, seria um prejuízo? Você teria prejuízo no exercício da sua função, da sua atividade? Perguntas que só você pode responder. Você que está chegando agora, se você está gostando do nosso trabalho, não esqueça, assista até o final, ok? Assista até o final da nossa live. É curta, pequenininha. Assista até o final. Se você gostou, vai lá em cima, curta, siga a gente, tá certo? E direcione essa live para outras pessoas, mais profissionais, mais empresas, mais executivos precisam conhecer esse trabalho, precisam aprender também. Hoje eu tenho vontade de conversar com um profissional que passou alguns anos na mesma função, numa mesma organização. Muito bem, estabilidade, né? Por um lado você olha, a pessoa estável, mantém muitos anos na mesma casa, na mesma empresa, vestindo a mesma camisa. Por outro lado, na mesma função. Isso não é bom. Você que está nos ouvindo, preste atenção sobre isso. Se você está há muitos anos na mesma função, isso não é bom. Lá na frente você vai sentir na pele. Você passa a ser caro para a empresa, na mesma função, tá certo? Você tem que crescer na empresa. É trainee, é estagiário, é analista, é contador, é controller, é superintendente, é diretor financeiro, é CEO. Olha lá. Começa como trainee. Estagiário, trainee, sei lá, né? Essa sequência, alguns trabalham com estagiário, outros trabalham com trainee. Então você cresceu ao longo da vida dentro daquela organização. Agora você está numa organização há 5 anos na mesma função, rapaz, acenda a luz vermelha,
cuida da vida, te prepara, porque você tem que buscar novos desafios. Ah, mas eu ganho muito bem lá, a empresa é estável, a empresa é segura, não vou me arriscar lá fora. Não é questão de se arriscar, não, é você se preparar, porque a empresa, ela continua, você não continua com a empresa não, meu amigo. Não se iluda não, a empresa fecha, a empresa é vendida. A empresa demite você, porque você tornou-se caro, você não cresceu. E aí você tornou-se caro. Então esse trabalho, para você que está chegando agora, que está assistindo a nossa live pela primeira vez, esse trabalho, se você gosta, está gostando do nosso trabalho, não deixa de direcionar esse trabalho para outras pessoas da sua rede de relacionamento, que você sabe que eles também precisam ouvir isso e precisam participar. Sejam empresários, sejam executivos, sejam profissionais de TI, da área financeira, da área econômica, da área de advocacia, da área de recursos humanos. Compartilhe, ok? Siga a gente, vai lá, marca lá, siga a gente. Vai lá no nosso canal no YouTube, 100% TI. Marca o sininho e nos segue, ok? Agora a nossa última competência do dia, desta sexta-feira maravilhosa, que aqui no Recife o sol está esplendoroso, ok? Não esquece, bota a cabeça na janela, veja o brilho do sol, tá bom? Eu estou com o sol aqui na minha frente, maravilhoso, que é o meu filho, que chegou aqui, está nos visitando, tá bom? Vamos lá, última competência do dia, compreensão de outras pessoas. Essa é a 23ª competência que eu tenho apresentado para vocês. As anteriores estão lá nas nossas lives, tá certo? Hoje estamos falando de 3 e agora foi a gestão do paradoxo, já falamos, a administração do processo, já falamos e agora vamos falar da competência compreensão de outras pessoas. Então, veja só, essa competência compreensão de outras pessoas, né? Que nome esquisito, né? Botar água na memória, né? Essa paradazinha para botar água na memória. Vamos lá, compreensão de outras pessoas. Compreende por que os grupos fazem o que fazem. Capta as opiniões, as intenções e as necessidades do grupo. Olha lá, definições complexas, né? Não são simples. Compreende por que os grupos fazem o que fazem. Fazem o quê? Aí é entender os grupos, né? Como é que eles se realimentam, né? Você forma um grupo de trabalho dos KUs para a implantação de um sistema. Então, você tem que compreender, né, como é que eles fazem as coisas dentro do ambiente, né, deles, ok? É importante para que você possa melhor administrar o seu projeto, ter êxito no seu projeto. Então, é importante compreender como eles fazem o que fazem dentro do grupo deles. Capta as opiniões, sabe captar as opiniões das pessoas que fazem parte do grupo. Sabe captar as intenções e as necessidades do grupo. Olha lá, quem tem a competência, a compreensão de outras pessoas, tem esses atributos. Ok? Vamos para outro conceito. O que eles valorizam e a maneira de motivá-los. Então você sabe o que é que eles valorizam para ter êxito nas atividades que eles têm que desenvolver e também você sabe como motivar essas pessoas. Veja como é importante você compreender as pessoas, né? Pode predizer o que os grupos vão fazer. Você pode fazer uma previsão de qual vai ser o desempenho desse grupo na implantação do sistema. Veja que riqueza para quem tem essa competência, né?
consolidada, qualificada em você. Então, se você tem essa competência qualificada em você, você tem êxito, você tem sucesso, porque você pode analisar corretamente, pode avaliar corretamente os grupos de trabalho, né? E vai comandar com muito mais propriedade esses grupos de trabalho. Então, lembrando-se, né? Lembrando-se que uma competência, ela não é essencial por ser uma competência, não. Se você tem, por exemplo, se você tem a competência, compreensão de pessoas, compreensão de outras pessoas, se você tem essa competência consolidada em você, né? Ela é uma fortaleza sua, então aí é uma competência essencial. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem a competência qualificada. Então, se a pessoa tem a competência, por exemplo, administração do processo, ele é qualificado nessa competência, ele sabe o que é, ele sabe como interagir, tá certo? Ele sabe como fazer um processo. Então, mas todo mundo sabe, naquele grupo de trabalho ou do mercado, tem muita gente que sabe como administrar um processo. Então, você está qualificado, está apto, igual a muita gente. Agora, se você é um talento em processos, opa, olha o diferencial. Se é uma fortaleza crescente em você, o desenvolvimento de processos, olha lá o diferencial, né? Então, aí sim, isso aqui é uma competência essencial sua. Você sabe modelar processo melhor do que muita gente. Você modela, inova, cria, desenvolve e implanta um processo. Então isso é uma competência essencial. Quando você faz o que todo mundo faz, é uma competência, mas não é uma competência essencial. Ok? Então olha lá, se você gostou, curta, compartilhe, siga a gente, vai lá no YouTube, marca, se inscreve, marca o sininho, ok? E compartilha nosso trabalho, assista as lives anteriores que são legais, todas são de conhecimento, direcione essas lives para as pessoas que você conhece, bota no mundo isso aí, tá bom? Agora, se não gostou, não tem problema, faz o dislike, claro, faça o dislike. Não gostou, não agrega valor para você, dislike. Agora, se agrega valor para você, reconheça, direcione, compartilhe e curta. Um bom final de semana para todos e muito obrigado. E até para a semana que vem. Já vimos 23 competências gerenciais. Lembrando, as competências são gerenciais, técnicas e comportamentais. O segredo está aí. Aprenda. É para você. Seu desenvolvimento. Um abraço.